Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a este estudo, a este aprendizado, esta reunião fraterna que nós estamos hoje com as irmãs Rosana, de São Paulo, e Maria Gertrude, de Tuiutaba, Minas Gerais. É uma alegria estar com vocês para que nós possamos conversar sobre um tema interessante. Nós já estávamos conversando em outro programa de falar sobre o ser humano nas suas características, que é o ser humano intelectual, emocional, espiritual e social. E hoje nós iremos abordar o ser humano emocional. Sabemos que desde que o mundo iniciou, nós somos puras sensações, né? Pelas emoções que as coisas vibram, que tem movimento. E isso também somatiza em nosso corpo. Então, nós vamos colocar esses assuntos para a gente aprender. Por que o Evangelho vai falar também sobre esse aspecto? Tem uma parte aqui da introdução que eu achei interessante, queridas irmãs e ouvintes, de iniciar o nosso estudo. Na introdução do Evangelho fala assim: segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram e se reconhecem. A morte não é nem uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação de uma continuidade, que a nossa vida é constante. O tempo todo estamos nascendo, morrendo e vivendo. Claro que cada um tem a sua filosofia de vida, suas crenças, mas que existem relações, mesmo que seja pela genética, tem influência, que são as nossas emoções. Então, nós trazemos dos nossos antepassados emoções, emoções que nós conhecemos, emoções que nós não conhecemos. Que as emoções, elas são invisíveis, mas nós sentimos em nosso corpo físico. Eu vou colocar para as nossas convidadas de hoje, cumprimentar os ouvintes. Espero contribuir para a reflexão, né, que é falar sobre essa parte do emocional. Estamos aqui com muito prazer e alegria. Muito prazer também, muita alegria, né, em estar aqui no programa com a nossa querida Josi, agora com a companhia de Rosana, e falarmos de um tema tão importante para a Terra, para o ser humano, e principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Que as emoções estão tão afloradas que é impossível você viver sem sentir tantas emoções. Por isso que nós sempre colocamos, Gertrudes, o Evangelho, associar ele à nossa vida, né? Não só aquele momento religioso, de contemplação, de oração que nós fazemos, mas também trazer o Evangelho nesse entendimento. Porque é interessante como Jesus, ele veio ao mundo e ele foi um exemplo dessas emoções. Ele conseguiu e fazer curas através dessas emoções que nos atingiam. Pela emoção, há uma interação entre mente e cérebro e o corpo que faz com que as emoções, elas fluem no nosso corpo o tempo todo. Como nós sentimos, o entendimento de como lidar com as nossas emoções, porque nem sempre as emoções são tão negativas, tão ruins. A gente às vezes lida com a emoção como coisa ruim, mas sim como algo natural. Vou pegar aí já o gancho das palavras emoções e sentimentos. Na neurociência, né, a gente dá uma lida lá nas coisas, né, cada autor define de um jeito específico, mas eles diferenciam emoção de sentimento. Então, só para a gente começar a entender a diferença, né, o que é uma emoção e o que é um sentimento, para a gente se conhecer um pouquinho mais, seria interessante a gente fazer essa marcação aqui, né? A emoção é alguma coisa automática, rápida do corpo. O Damasio, inclusive, em algum texto dele, ele define a emoção como um programa de ação do corpo, é uma resposta do corpo.
Essa resposta pode ser de um meio externo, de alguma coisa externa que está acontecendo, ou pode ser também uma resposta de coisas internas, de um pensamento que você teve. Não precisa nem acontecer nada externo, às vezes até um pensamento que você tem, uma lembrança que você busca lá atrás, já desencadeia uma resposta de emoções. Mas ele define assim: a emoção é um programa de ações do corpo. Que tipo de ação? O corpo, ele reage. Então, por exemplo, quando você vê uma coisa perigosa para você, vamos supor que você vai atravessar a rua meio distraído e percebe que um carro está vindo muito rápido. Teu corpo reage instantaneamente no que você vê o carro, né? Então é um estímulo externo, né? Você está vendo, você está percebendo o seu ambiente, você detecta alguma coisa que é perigosa e aí o teu corpo vai reagir. É tão rápido, né? Menos de meio segundo. Todo o seu corpo tem uma reação física, algumas bem perceptíveis, outras menos, mas todas já foram medidas em laboratório, que ela existe. Você vai ou dar um pulinho para frente, escapar do carro, dependendo de onde você está na rua, ou dar um salto para trás. Você não para e fica assim: nossa, o carro está vindo muito rápido, será que vai dar tempo de eu atravessar? Você não faz isso, você não pensa nada, você só reage. Então, essa reação é automática. Você não tem tempo para nada ali. A emoção é isso, são essas reações físicas. E aí, nesse momento de estresse, que a gente chama momento de estresse, o teu corpo muda. Todo o seu sistema se prepara para fazer uma ação física. No caso que eu dei aí, né, para dar um pulo para trás ou para dar um pulo para frente, enfim. Escapar e sobreviver. O objetivo aí principal é a sobrevivência. Então, é um mecanismo extremamente importante. Quais são essas reações físicas? Bom, o teu olho fica super focado, você tem uma visão muito focada, todo o seu sangue, ele muda a prioridade dele, vai para os músculos, para oxigenar e fortalecer essa ação que você vai ter que ter. Várias coisas no seu corpo, ela é alterada para te possibilitar essa ação. O sentimento, a experiência dessa reação que o corpo sofreu, né? É a vivência dessa experiência. Então, é quando você já toma consciência: olha, eu fiquei com medo de ser atropelado. O teu cérebro já trabalhou aquela emoção. É isso que é o sentimento. O sentimento é esse processo das nossas percepções externas. A emoção é visível, porque ela é física. Se a pessoa está com medo, ela fica pálida, ela fica tensa, né? Então, são coisas visíveis, detectáveis. O sentimento, não. O sentimento de medo, você não detecta. É uma ação mental, de um processo mental. E aí, o interessante nisso é que esse processo, né, de emoção e de sentimento, ele não acontece só nessas situações assim. Já estou atravessando a rua e estou correndo perigo para meu corpo físico. Existe também o perigo emocional da vida, de frustrar um plano que eu fiz, essas coisas da vida muito atual. Então, também acontece uma reação. Por exemplo, um chefe muito crítico, que faz muita crítica, toda vez que ele se aproxima, você já tem uma reação física. É emoção. O teu corpo já se prepara emocionalmente para aquele impacto. Agora, os sentimentos vai ser o processo mental que você vai ter, a leitura mental que você vai ter a respeito disso. Porque o cérebro pensa, eu já crio uma reação no meu corpo. São hormônios do meu corpo dizendo: olha, cuidado. Tem a ver com as nossas lembranças. O sentimento sempre tem a ver com as nossas lembranças, nossas experiências anteriores. A diferença entre o emocional, que é automático, não consegue evitar aquela reação, e o sentimento, que é uma coisa mais mental, que você vai poder elaborar de uma maneira diferente. E mais para frente a gente fala da inteligência emocional, que é essa inteligência que é capaz de trabalhar essa parte mental, que são os sentimentos. Eu achei assim interessante a colocação da Rosana, porque me parece muito, Josi, com o instinto, né? Por exemplo, o medo do atropelamento, o instinto da preservação, ele aflora. Até quando é instinto, até quando é emocional.
é automático e vem de experiências passadas, quer dizer, você sabe que aquela velocidade, onde você está, você tem toda uma percepção de mundo, uma leitura, o corpo lê e identifica aquilo como um perigo. Essas coisas instintivas que a gente tem, que geram essa reação rápida, é emoção, é definida na neurociência como emoção, é uma coisa rápida, automática. É tão automático, gente, que você não consegue não dar um pulo para trás. Você fala, não, deixa eu calcular melhor. Não, você não fala isso. Automaticamente você pula. É instinto. Esse instinto de sobrevivência, acho que você está falando, né? De eu preservar o meu corpo, a minha vida. Tem gente que acha que o medo é um instinto, né? O medo já é processar essa reação, essas sensações físicas que vão acontecendo. O meu cérebro vai processar, porque o meu corpo fala com o meu cérebro com o meu corpo. Faz uma leitura. Por isso que eu não consigo mudar muito isso. Então, a emoção a gente não consegue alterar, porque é muito automático, é automático. Agora, o sentimento não. Eu posso mudar a minha postura no meio, mentalmente, e falar não. Eu posso recriar aquele sentimento, refletir sobre ele, né, que é a metacognição, né? O nosso pensamento, ele reflete sobre os nossos pensamentos, né? A gente pensa rápido uma coisa, já na mesma hora eu posso questionar aquele pensamento que eu tive. Você já está trabalhando? Não essa coisa da emoção que é automática, mas o sentimento, que é uma coisa mais de elaboração mental. Somos tão emocionais porque nós já desenvolvemos dentro de nós tanta coisa, tanta percepção, são tantas oportunidades de vivenciar coisas diferentes, né? Pelas diversas encarnações do ser inteligente aqui na Terra, que nós, então, somos uma somatória de tudo aquilo que nós vivemos e passamos, não resta dúvida nenhuma. Então, como a nossa irmã falou, de acordo com aquilo que nós já sentimos ou passamos, nós vamos reagir perante qualquer situação que nós tivermos. Mas é uma coisa interessante o problema da emoção, porque no afã, algo que nos acontece, que nos emociona profundamente, que mexe com as entranhas do nosso ser, nós somos capazes, nós nos tornamos gigantes para resolver um tipo de problema como as curas que Jesus fez, né? Uma que ele detinha todo o poder para curar alguém por causa da sua condição elevada de amor, de bondade, no caso, de vontade, ajudar. Aquilo era tudo movido naquele momento. E a vontade da pessoa também de querer de uma forma tão intensa que aquele problema seja resolvido, mesmo que ela não tivesse fé que seria resolvido, mas ela tinha guardado dentro de si o desejo de se recuperar de uma visão ou de uma sensação que pudesse ter. Eu fico pensando, nós também, como seres humanos, independente de tudo, quando nós nos movimentamos pela emoção, nós somos capazes de realizar maravilhas, coisas que a gente nem imagina, como uma mãe que se atira a uma água para salvar um filho que ele está em perigo, então promove maravilhas. Isso é muito bonito, a gente saber que nós somos portadores desse sentimento que nos leva a ter reações positivas, como também negativas em alguns casos, né? O instinto da própria vida, que a pessoa pode lançar mão de uma arma ao mesmo tempo, de alguma coisa, e para se defender, aniquilar o outro. Que ela não pensa nem no outro, ela pensa em se defender e pronto, né? Depende também da evolução. E as emoções vão se transformando de acordo com a nossa evolução, né? Nossa evolução é que vai realmente comandar, ou seja, a espiritualização do ser emocional, né? Que essas emoções vão sendo espiritualizadas, elas vão sendo canalizadas
para coisas muito úteis. Eu penso assim, sabe, Josi, é uma coisa muito profunda, né? Como tanta psicologia, medicina e todos os estudos que os cientistas, né, os estudiosos fazem do ser humano, é muito bonito, porque vai, de repente, fazendo uma separação de uma coisa e outra, até nós entendermos essa complexidade que é o ser humano aqui na Terra. E é interessante que você colocou, e a Rosana também acrescentou no início da sua conversa, que as nossas emoções, elas dirigem a nossa vida. Então, ela é um condutor da forma como nós nos relacionamos com as coisas externas, altera o nosso eu. E isso altera energicamente, né? Na questão energética do nosso corpo. E entra no espiritual que você está falando. Porque as emoções estão muito associadas a sentimentos intrínsecos. E está muito relacionado com as nossas crenças, com os nossos princípios, com religião, naquilo que eu acredito, o significado que tem a minha vida, o significado daquilo que me traz para a vida, aquilo me afeta, não me afeta, de que maneira aquilo está comunicando comigo. Isso são emoções que cada um sente, mas aí entra na questão que a Rosana falou, do sentimento, como cada um lida com isso. Se eu tenho raiva, a raiva, muitas vezes, ela é agressiva, ela nos prejudica. Mas é interessante também, queridas convidadas, que às vezes ela é benéfica, ela nos move, ela faz com que nós tomemos atitudes, quando elas são positivas e quando elas são negativas. Elas alteram o nosso corpo, alteram as questões dos hormônios, algumas alteram a pressão arterial, o nosso coração bate mais rápido. Então, isso já começa a gerar em nós alterações fisiológicas, com que Deus nos criou. Ele nos criou seres pensantes, e para que nós sejamos pensantes, nós precisamos ser emocionais. Antes de tudo, seres espirituais. E quando nós estamos aqui no plano físico, nós carregamos em nós essas emoções que fazem parte da humanidade. Não é? São características humanas. E aí associar isso com o que você já colocou, Gertrudes, com a espiritualidade, vem acrescentar, em alguns estudos falam, porque é uma maneira de nós nos comunicarmos conosco, interiormente, e com Deus. Qual a minha relação que eu tenho comigo e com o próximo, com a natureza, com as pessoas, com os animais. Como as emoções, elas conduzem a nossa vida. Que é a questão dos sentimentos e o nosso corpo. Todo sentimento gera uma reação química no nosso corpo, hormonal, né? Os sentimentos são hormônios no nosso corpo. Sentimentos que a gente fala que tem uma valência positiva, de alegria, de amor, né? Vão trazer um conjunto de química para o corpo. Se eu tenho o oposto, nervosismo, ódio, culpabilidade, culpando todo mundo, todos esses sentimentos trazem outra química para o corpo, né? Isso já é bem sabido pela ciência. E aí o que acontece, gente? As emoções, elas podem vir de um meio externo, mas pode vir de meios internos também. Então, se eu tenho um pensamento, esse pensamento gera uma química no meu corpo, que vai gerar uma emoção, que eu vou sentir uma emoção. Quando o meu pensamento começa a ser muito crítico, muito exigente, muito inflexível, né? Vai trazer uma rigidez nas minhas relações pessoais. Eu estou trazendo uma química e o meu corpo, ele vai se adaptar àqueles pensamentos. Então, eu sinto no corpo um pensamento que eu tive. Então, olha como a gente tem que vigiar o que a gente fica pensando, né? A gente observa assim, se você começa a repetir aquele pensamento e repete aquela química toda vez que você pensa naquilo, você quase que cria um vício do seu corpo a estar sempre naquela química. Como o vício do café. Você toma café um dia, tem problema. 2, 3, 4, toma um ano de café, bastante café. Aí para de tomar café, dá dor de cabeça, está viciado. O corpo está viciado. O corpo pede para você tomar o cafezinho. E isso vale também para os sentimentos.
Quando você está muito dentro de um sentimento, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor uma criança que vive num ambiente muito rígido, muito exigente, toda hora estão culpando ela das coisas erradas que ela faz, apontando só o erro, só o erro. Ela vive culpada, e aí ela fixa aquele sentimento de culpa. Quando ela sai daquele ambiente, ela sai do ambiente, mas ela continua carregando aquela química da culpa, né? E os pensamentos de culpa. Aí o corpo estimula os pensamentos de culpa. Continua a mesma coisa. Isso é um vício. Então é interessante observar o quanto o corpo é onde ancora tudo, né? A parte do corpo. Ele também estimula para te prender em algumas coisas, ou num comportamento bom, ou num comportamento prejudicial a você, por exemplo, a culpa, a raiva, né? A irritabilidade, a ansiedade, a depressão, todas essas coisas estão no corpo, são sensações que você acaba tendo no corpo. E o corpo e a mente estão ligadas, então há sempre casado, né? Pensamento e as emoções que estão no corpo, né? Os sentimentos que estão no corpo. Então é interessante quando a gente fala de corpo, mente, lembrar que eles não estão separados, estão juntos, estão sempre juntinhos. E aí você cria um vício mental. Então, se a gente é para a gente ter vício, é melhor ter vício com emoções positivas, né, gente? Que mantém a gente num estado tranquilo, mais harmônico, mais equilibrado. Mas o que acontece é que o nosso cérebro ele tende a enxergar e a fixar mais o lado negativo. Então, a gente precisa cuidar desses nossos hábitos, né? Hábitos emocionais. De achar que tudo é sofrido, por exemplo. Ai, tudo é sofrido, tudo tem que ser uma guerra. Tudo... Não. A gente tem que mudar esse pensamento e interpretar as coisas de uma maneira diferente. Para que a gente não fique alimentando o nosso corpo com esses pensamentos, tá? Eu acho que é importante lembrar esse aspecto, né, que além dos estímulos externos, tem esses estímulos internos, e esses eu posso controlar, né, eu posso observar e fazer uma mudança neles, causar uma alteração nessa forma, nesse padrão de pensamento. Esses padrões de pensamento, gente, é o que é a nossa personalidade. Num livro do Joe Dispenza, O Hábito de Mudar o Hábito de Ser Você Mesmo, ele explica muito bem isso. A gente tem pensamentos repetitivos que geram sentimentos que vão se instalando e que vão se tornando um vício daquele pensamento e daquele sentimento. E com o tempo, se isso se prolonga ao longo do tempo, vira um traço da sua personalidade. Não é uma coisa que não dá para mudar, é uma coisa que dá para mudar, porque ele foi criado em algum momento e pode ser desfeito desde que você tenha consciência daquilo que está acontecendo e faça uma opção de mudança, de transformação. Como nós temos a oportunidade de melhorar, não é? Por que a gente tem que ser sempre assim? Eu sou assim e serei assim. Não, as nossas emoções, elas são adaptáveis, mediante o nosso conhecimento que a gente vai delineando na nossa vida. Então, se eu vejo que aquilo não me faz bem, eu vou procurar coisas que me faz bem. Falar, por que eu vou viver aquela situação se ela não está bem para mim? Ou então, como que eu enfrento a situação? Sentimos essas emoções todo momento, em várias horas do dia. Então, nós passamos por várias situações ao longo do dia e essas emoções estão presentes. A gente não consegue deixar de lado. Quando você vai sair de casa, você tem que ter uma atenção. Aí tem uma emoção envolvida. Então, tudo que nós fazemos tem uma emoção. Tem o Daniel Goleman, que é um psicólogo, que defendia a ideia de que a inteligência emocional ela deveria ser desenvolvida nas pessoas. Então, para que nós soubéssemos identificar os nossos próprios sentimentos. E o nosso controle, nosso autocontrole, pelo zelo e automotivação. Então, olha só que interessante, que as pessoas que conseguem lidar melhor com as diversas situações, elas evitam conflitos. É quando nós conseguimos espiritualizar as emoções, né?
quando nós colocamos nas nossas emoções o Evangelho de Jesus. Por exemplo, tá certo que a raiva às vezes te leva a tomar uma atitude até positiva, né? No caso de você ficar irritado com um fato errado e você querer mudar aquilo, você usa aquele sentimento para um lado positivo. O importante é nós termos só sentimentos positivos, que é para a evolução do ser. No mundo que nós estamos vivendo, nós temos que ter ainda todo tipo de sentimento para poder combinar com a agressividade do meio que nós temos que viver. Uma pessoa generosa convivendo com pessoas maldosas. Ela vai, de alguma forma, forçando e aproveitando aquele sentimento errado, que seria da maldade, né? Para ela corrigir. Se corrigir mais ainda, jamais voltar, retroceder no seu sentimento e ajudar aquelas pessoas a saírem daquela condição emocional, porque nos afeta muito. Toda a situação do planeta Terra que nós estamos vivendo está nos afetando todos. E a mediunidade, você sabe muito bem que o problema mediúnico ele está diretamente ligado às emoções. Porque você se emociona com o sofrimento do espírito e conseguir ajudá-lo. No caso de uma comunicação. Você se emociona com o relato de uma pessoa que está vivendo um sofrimento íntimo. Você se coloca no lugar daquela pessoa. Então, você passa a viver o sentimento da pessoa, para você entrar naquela situação e realmente dar um conforto que é necessário. Porque senão nossas palavras ficam vazias, elas ficam sem sentido. Igual um palestrante, né? Se ele não se emocionar ou fazer a plateia emocionar, ele não atinge o coração de ninguém. Então, nós temos que deixar de viver muito intelectualismo hoje, deixar de intelectualizar emoções, espiritualizar as emoções, na verdade. Tudo está em transformação. Ser humano, estamos sendo alvejados de todas as formas para a mudança interna de cada um, para a melhoria dos seus sentimentos, das suas emoções, de tudo aquilo que ele pode fazer, realizar, decidir, auxiliar o outro. Então, estamos vivendo também uma pandemia sentimental, gente. Por causa dessas emoções que levam os médiuns até ter determinadas atitudes, nada mais é que se colocando no lugar do outro, para ajudar o outro. A própria literatura espírita, né? A gente tem tantos quadros assim, descritos nos romances de Emmanuel, descritos das emoções que eles passam. A emoção ela está inserida em tudo que nós vamos fazer. Agora, lidar com as emoções, espiritualizar as emoções, somente o Evangelho de Jesus. Somente o Evangelho de Nosso Senhor. As nossas emoções ficam mais elaboradas, né? Nós elaboramos melhor as nossas emoções internas para que a gente possa expandir isso, né? Externar. E o Evangelho, ele atua na vida da gente nessa forma terapêutica e muito devagar, né? Porque as nossas mudanças são pequenas, a gente demora muito para evoluir. A gente, às vezes, evolui numa situação, puxa, eu consegui, mas aí a gente regride em outras situações. Então, nós estamos em constantes conflitos diante dessas emoções, desses pensamentos e sentimentos. Nós é que temos que aprender a lidar. Então, a vida apresenta esses desafios, mas nunca estamos sozinhos diante da espiritualidade. Aprender a lidar com as emoções, né? A gente está falando de inteligência emocional, né? Inteligência emocional é justamente
você não se deixar levar pelas emoções, você conseguir olhar para elas e falar, opa, pera lá. E também lidar com as emoções das pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na família, na escola, em qualquer lugar que você esteja, você fazer essa leitura das emoções que estão sendo envolvidas naquela relação. Então, uma pessoa que é capaz de lidar com as emoções e adequar essas emoções ao momento, não agir de acordo com as emoções, porque a emoção é uma reação e isso gera muito conflito, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma emoção memorizada já no corpo, uma reação que ela já se tornou automática, né? Mas a gente automatiza o sentimento daquilo e aquela reação àquelas situações, né? A gente automatiza. E aí aquilo vira um processo da nossa personalidade. A gente tende sempre a responder da mesma maneira às situações semelhantes. Isso é o aprendizado que a gente tem aqui, né? Então, a gente, quando começa a desenvolver a inteligência emocional, é justamente a gente, assim, mudou um pouco a situação, eu preciso me adequar, eu preciso conter as minhas emoções. Uma pessoa que age com as emoções, sem nada do racional, gente, é uma pessoa bem desequilibrada, né? Porque ela não vai filtrar nada, é uma pessoa sem filtro nenhum. As emoções e os sentimentos, né, que é a parte mais processada, são sim importantes, né? A gente tem que usá-los. Porém, a gente precisa aprender a mediar essas emoções e a olhar esses sentimentos como uma coisa da parte física do nosso corpo. Então, se eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento. Nossa, isso parece muito abstrato, mas não é. Para você ver como a crença influencia no modo como a gente sente a vida, sente as relações sociais, sente as relações humanas que estão ao nosso redor. Por exemplo, uma mulher muçulmana, ela tem algumas crenças, alguns hábitos, e aquilo está incorporado nela. Coisas que ela aprendeu desde pequenas. Nós, mulheres ocidentais, temos outras práticas totalmente diferentes dessa outra mulher. Veja, somos duas mulheres, só por ter nascido em ambientes diferentes, faz de nós pessoas muito diferentes no nosso comportamento. Na nossa essência, nós podemos ser iguais, mas o nosso comportamento e o conjunto de pensamentos e emoções que a gente tem é muito diferente. Como a gente reage ao ambiente também é muito diferente. Então, veja como é importante a formação da pessoa nessa questão de cuidado com as emoções, cuidado com os pensamentos, cuidado com a criação, né, com a forma como a gente educa as crianças, com respeito à vida, respeito à natureza, né, como tudo isso é importante para que a gente crie nela emoções que têm a ver com esses princípios, né, de amor, de igualdade, de respeito à vida, principalmente, que hoje nessa pandemia está sendo muito falado e pensado, a questão do respeito à vida, né, o quanto isso está sendo jogado fora, né, o quanto isso não está sendo levado à prática. Fala-se muito, mas a prática não está sendo tão efetiva, né. Vou fazer esse questionamento, né? Olha como as questões de crença vão mudando o nosso sentimento. Não nos sentimos tão incomodadas e até assim indignadas com situações que em outras culturas é absurda. A devastação da Amazônia, por exemplo, né? Algumas civilizações não aceitariam, outras já aceitam. Tudo é uma questão de cultura. A gente tem um conjunto de pensamentos, de crenças, que faz a gente se sentir confortável ou não com algumas coisas que acontecem na nossa vida cotidiana. E eu acho que todo esse conhecimento de neurociência nos ajuda justamente a pensar sobre isso. Porque um grupo de pessoas aceita uma ideia e outro grupo não aceita? Tem a ver com essa questão de você ir formando pensamentos, crenças, né? E com isso cria sentimentos também que deixam a pessoa confortável ou não. Se ela foi educada e aquilo foi colocado lentamente nela, mas por um tempo contínuo e repetitivo, aquilo vira uma verdade para ela. Esse conceito eu acho muito interessante por causa disso.
para a gente entender que às vezes o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. Estou falando dessa verdade aqui, dessa dimensão, desse planeta Terra, né, desses valores que a gente está trabalhando. Então, é isso que eu acho que é importante a gente refletir sobre a relação do pensamento, a formação de crenças e o sentimento, que sempre acompanha e reafirma, mas de uma maneira muito intensa. Quando está no corpo, gente, é muito intenso. É tão intenso que a pessoa perde o raciocínio. Então, se você conversar com uma pessoa que é fundamentalista, né, ela não tem muito argumento. Aquilo está tão visceral, está tão no corpo, que ela nem liga mais para os argumentos. Ela só sente que é daquele jeito, né? Nós temos também questões culturais e sociais envolvidas, não é, Gertrudes? Por esses aspectos culturais, o ambiente que nós vivemos, são colocados em nós e nós também trazemos essas emoções que ficam enraizadas em nossas atitudes. Elas nos direcionam como nós vamos lidar com aquilo que nós percebemos, como nós processamos, como nós compreendemos aquela atitude, aquela ação. Como é a nossa habilidade em gerenciar essas emoções. Verdade. Josi, que eu penso assim interessante, que graças a Deus existe tanta diferença, né, entre um ser humano e o outro, porque é impossível nós encontrarmos dois iguais e não vamos encontrar a sabedoria divina e que nos permite, né, a vivência em diversos corpos, justamente para a gente trabalhar essas emoções e chegar até ser colocado como um estudo, né, profundo da natureza humana, as emoções que nos levam à alegria, à tristeza, à dor, o medo e tudo que ela é, tudo que ela representa em nossas vidas. Eu acho que viver sem emoção é igual o Roberto Carlos fala, né? São tantas as emoções que a emoção nos deixa vivo. De alguma forma, nos deixa no chão, plantado no chão, vivo. Porque agir sem emoção torna-se árido demais. Então, a emoção, algo a ser muito trabalhado ainda. E, graças a Deus, as divergências existem, vão sempre existir, porque eu acho que seria também tão monótono sermos todos iguais. Sermos todos iguais, termos atitudes iguais, como se fôssemos clones ou robôs, seja o que o nome que dê. O importante é isso, um diferente do outro, um interagindo da sua forma, acrescentando, recebendo do outro, transmitindo para o outro emoções diferentes, conceitos diferentes. Isso é importante demais aqui na Terra. Um dos presentes de nosso Pai amoroso. Quanto que nós temos que aprender, quanto que nós temos que devastar nesse mundo infinito, no sentido de ser humano, é uma coisa fantástica. Sem palavras para definir esse ser emocional que todos nós somos. A emoção é muito difícil de lidar, de entender, eu acho que é muito complexo mesmo, o ser humano é muito complexo, né? Mas eu acho que eu gostaria de colocar aqui, já puxando para o próximo programa, já fazendo um linkzinho, né? Que tudo isso que a gente está falando aqui é do corpo. Sentimento, emoção, é tudo reações de corpo. A neurociência coloca assim, isso são hormônios, são redes neurais, e aí vem a parte espiritual, que é o nosso ser divino. O nosso ser divino, ele não é alegre, ele não é triste, ele não tem emoções, ele é pleno, ele tem uma plenitude. E aí a gente tem essas emoções é no corpo, é nessa experiência dessa dimensão. Quando a gente fala dessas emoções, é mesmo difícil de trabalhar com elas, né? O que eu gostaria de acrescentar, a dificuldade de lidar com as emoções é justamente a nossa questão de crenças. Quando a gente, por exemplo, tem raiva de alguma coisa, ou alguma pessoa nos fala e nos incomoda muito, veja, tudo isso que geram emoções fortes é ligado ao que a gente acredita que é as nossas crenças desta dimensão.
Quando eu escuto alguma pessoa falando alguma coisa e me irrita, é porque eu penso diferente dela. Dentro do conhecimento que eu tenho e dos valores que eu cresci e de tudo que eu aprendi, eu penso de uma certa forma. E aí a outra pessoa, ela cresceu num outro paradigma, um outro conjunto de conhecimentos, né? Ela às vezes nunca leu nada do que eu li ou não vivenciou nada do que eu vivenciei. As emoções, elas refletem, né, quando elas se referem a esse campo mais psicológico, mais de pensamento, a essas dificuldades que a gente tem, né, de aceitação do outro e de entender justamente que nós somos frutos, né, a nossa personalidade, ela é formada por essas crenças. Eu comento aqui, né, é isso que eu trouxe de emoção e sentimento, e o pensamento e tal, é uma coisa de neurociência, é uma coisa de corpo. São as coisas, como funciona o nosso corpinho, ele automatiza sentimento. Então, cuidado se você está tendo uma sequência de situações que te levam a se sentir culpada, né, por um longo tempo. Cuidado, que talvez você seja assim o resto da vida, né? É esse o cuidado que a gente tem que ter, para numa hora de dificuldade a gente não automatizar sentimentos que não é verdadeiro, né, que não é real. E que a gente pode desconstruir várias coisas que a gente está achando que é imutável, como a Júlia falou, eu nasci assim, você sempre assim, né? Que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Não, ninguém é assim, ninguém nasceu assim, deprimido, triste. Tudo isso é construção social pelo que a gente vive no meio. Tanto é que dizem que a ansiedade é o mal do século, dessa geração, né? Ou seja, é uma coisa que essa sociedade está criando pela forma de vida, pela forma das relações humanas, cria essa ansiedade, cria muita depressão. É sinal que precisamos transformar. Se está tendo um grande número desses tipos de sentimentos, emoções, e no caso aí algumas questões graves, que a pessoa vai até o suicídio, né, gente? Depressão que leva uma pessoa a tirar a própria vida, é sinal que a nossa convivência, a nossa interação social não está saudável. Um grande número de pessoas passando por essas dificuldades. Eu acho que a neurociência, nos últimos anos, né, tem trazido uma contribuição enorme para a gente se conhecer um pouco mais e, através desse conhecimento, a gente ter essa percepção que a gente pode, com um pequeno cuidado, fazer essas transformações de vida, de pensamento, e com isso transformar também os sentimentos. Mas as pessoas estão com muita dificuldade emocional, e vocês reparem, é tão invisível, gente, que as pessoas acham bobagem procurar um terapeuta, procurar um psiquiatra, né? Acham bobagem. Agora, se está com uma úlcera no estômago, ninguém acha bobagem procurar um médico. Se você está com uma depressão, isso é uma úlcera lá na alma, sabe? Aquilo dói muito. Ainda a sociedade tem uma dificuldade de achar que é óbvio que precisa procurar os profissionais. Porque as questões emocionais, para nós, ainda é muito... A gente não dá o devido valor do quão impactante aquilo é na vida da pessoa. Essa conversa sobre emoções é importante, sobre sentimentos é importante, para que as pessoas aprendam a ver isso como parte do seu corpo, parte da sua vida, e que tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem com o nosso corpo material, com o estômago, o coração, com a pele e com o cabelo. Então, a gente também tem que cuidar da parte emocional. Ela também tem que estar sadia. A gente tem observado a ciência caminhar cada vez mais para isso. Se você está com a parte emocional doente, o seu corpo ficará doente rapidinho. Isso é certo, né? Porque aquele conjunto de substâncias que são ligadas, por exemplo, à tristeza, à depressão, à ansiedade, estressa todo o corpo, como eu falei no começo, ele muda todo o corpo. E essa mudança permanente faz mal ao corpo, prejudica, deixa ele doente. Uma doença que podia ser apenas psíquica vai se tornar uma doença somática, materializada. Aí a pessoa cuida do corpo, né, de uma úlcera, por exemplo, mas não cuida dos acessos de raiva que ela tem.
do excesso de ansiedade, não cuida da tristeza, não cuida desses sentimentos, dessas emoções. Do quanto isso nos afeta de uma maneira global, geral. E a mensagem realmente que a gente gostaria de deixar às pessoas, de nós usarmos a nossa inteligência para entender as nossas emoções, para compreendê-las e lidar com elas de uma forma benéfica, né? Positiva. Ah, eu estou sentindo isso, não está me fazendo bem, mas por quê? O que isso me impactou? Por que eu estou assim? Não deveria estar assim. A mensagem que a gente leva, né, e traz para nós mesmos, que a gente possa entender essas emoções e percebê-las e entender as variações que acontecem no nosso corpo para compreender uma melhor forma de lidar com aquilo, de conviver com as pessoas, às vezes dentro da nossa própria família, nós temos essa dificuldade. E isso envolve emoções, não é? Então, o tempo todo, irmãos, os dois estão sempre brigando um com o outro, os companheiros. As emoções, elas são para nos evoluir, para que a gente possa conviver melhor conosco e com o próximo. Na mensagem de hoje, a psicologia fala isso, que nós possamos identificar as nossas emoções para entendê-las, compreendê-las e gerenciar. Não é porque eu não estou gostando da situação que a verdade é só minha, mas também tem o outro, eu também sou o outro e ele é o outro. E esse equilíbrio vai de encontro com aquilo que a Gertrudes colocou no início, quando nós nos espiritualizarmos, quando o Evangelho de Jesus ser mais compreendido. Esse código de lei divino que nós falamos outro dia, seja mais compreendido. Não precisamos ser grandes, né, ser perfeitos, mas que a gente possa entrar numa harmonia. Eu fico muito grata a você pela oportunidade, né? O Evangelho fala que o amor é o sentimento elevado à altura do progresso, né? Do progresso de cada um, como nessas emoções todas da vida. A nossa irmã Rosana colocou muito bem, as pessoas adoecem, né, na alma, das emoções que elas passam, daqueles sentimentos que vão diminuindo, que vão adoecendo a vontade de viver, a vontade até de mudar para algo melhor. Então, tudo isso precisa de termos os doutores da alma, os doutores do coração, para que as pessoas possam desabafar os seus sentimentos e, a partir de que alguém as compreenda, possa realmente colocar ali palavras, conceitos e ajudá-la a ter uma atitude diferente perante aquilo que ela está passando. Então, nós precisamos de espiritualizar mesmo. O profissional dessa área, se ele não tiver uma grande compreensão do outro e uma vontade muito grande, emocional, de ajudar o outro, ele não faz o trabalho. Ele vai, às vezes, até complicar um pouco a vida do outro, emocionalmente. Então, a gente vai entender que, como nós falamos, e Josi reforçou, é espiritualizar nossos sentimentos, sermos meio parecidos, procurarmos o máximo possível parecermos um pouco com Jesus, colocando Jesus em tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu sou o grande médico das almas, o médico dos médicos, o médico das almas. Então, é um médico que nós temos que estar procurando, porque a religião existe para isso mesmo, para nos curar desses males também. Não só a medicina que está desenvolvendo, mas se não colocar Deus e Jesus nessas atitudes, o trabalho fica 80% comprometido. É isso aí, Rosana. Muito prazer em te conhecer. Pelo menos um pouquinho assim. A gente trouxe um pouquinho de noção do que é sentimento, emoção, essa reflexão toda aqui, que é para a gente lembrar que a gente precisa cuidar de si mesmo. O importante é a gente aprender a cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo é cuidar do corpo,
Cuidar das emoções, desses sentimentos, faz parte do nosso corpo, nós somos essa unidade, mas principalmente cuidar do nosso lado espiritual, cuidar da nossa espiritualidade. E para mim, cuidar da espiritualidade é cuidar principalmente de como você se sente nas suas relações, cuidar de como você vive a vida, do que você está fazendo, se você consegue trazer amorosidade para cada segundo da sua vida. Você está conseguindo isso? É isso que é se cuidar. É conseguir fazer tudo com amorosidade, é conseguir amar a você mesmo, cuidar-se em todos os aspectos. Porque, afinal de contas, nós somos uma essência divina, porém nós estamos aqui nesse corpinho. E esse corpinho funciona desse jeito. Cuidar também das nossas emoções. Observe as suas emoções. Como é que elas estão? Elas estão mais para emoções tranquilas, amorosas, ou elas estão agitadas, com muita raiva, com muito ódio. E aí lembra, isso pode ser mudado. É só você começar a examinar os pensamentos que você tem. É só você começar a mudar um pouco e a enxergar as coisas com mais amorosidade também. Aumentar a espiritualidade é justamente trazer essa amorosidade para a vida e para todas as relações que você tem. É preciso cuidar do corpo, da parte emocional, mas principalmente da nossa prática espiritual. Um prazer estar aqui com vocês, refletir um pouco com todo mundo, né? Obrigada, Maria Gertrudes, Josi, pela companhia, pela reflexão de hoje, pelos aprendizados. A mensagem final para deixar com vocês, queridos ouvintes, é que a prática de hábitos saudáveis nos oferece ao nosso corpo, ao nosso cérebro, possibilidades de modificar a maneira de entender, de passar por situações diferentes. Quais são esses hábitos saudáveis que podemos adotar? Oração, a gratidão, a meditação, contemplar a natureza, são maneiras de treinar a nossa mente de que podemos sair melhor diante do desafio que se apresenta. A neurociência, como nós estamos falando, em suas pesquisas, relata que o corpo e cérebro há uma interação contínua e que os pensamentos podem induzir a estados emocionais que são implementados no corpo. O mapeamento corporal, que nos dá a mais refinada ordem, alicerça esse pensamento, como as representações do mundo externo. O corpo vivo é o lugar central. A regulação da vida é a necessidade e a motivação. O cérebro, mecanismo que transforma a regulação da vida por intermédio da mente. Antônio Damasio aí de novo, sendo nosso instrutor aí, porque ele tem uma forma também muito poética e espiritualizada de passar esse conhecimento que parece tão difícil aos nossos acessos, mas vem aí trazer numa integração entre o do Evangelho, filosofia, ciência e religião, e o entendimento de que nós somos seres humanos dotados de uma inteligência. Essa inteligência é inteligência emocional, inteligência espiritual, uma inteligência física, que nós podemos sim nós entender, buscar esse autoconhecimento. Então, tudo que nós conversamos hoje é para que nós possamos entender as nossas emoções e saber lidar da melhor forma possível, para que nós tenhamos um estilo de vida melhor, um bem-estar harmônico interno, para que a gente possa seguir essa missão, essa jornada que nós não sabemos até quando. Vai ser hoje, ou amanhã termina, ou daqui 20 anos, 50, 100 anos. Mas é a vida é o que é agora, o que se apresenta para agora. Queridas amigas, convidadas de hoje, muita gratidão por vocês estarem nessa sala tão bonita e tão espiritualizada. Um grande abraço a todos, muita luz e espiritualidade.